Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, compartilhe o vídeo, ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar sobre um tema que vem sendo abordado todos os anos nas conferências que tratam a questão das mudanças climáticas, como a que ocorreu recentemente no Egito, a COP27. E, sendo assim, o principal tema dessa conferência, COP27, envolve a questão das medidas que podem ser implementadas para combater o aquecimento global, uma vez que as previsões indicam que a temperatura média do planeta poderá subir 2,5 graus, 3 graus, até 5 graus, dentro desse contexto mais pessimista, nesse transcurso até o final do século XXI. Há uma decisão tomada pelas autoridades, tomando por base as recomendações científicas, de que esforços devem ser feitos para que o aumento dessa temperatura não ultrapasse a 1,5 grau. E sendo assim, é necessário que se adote um conjunto de medidas para frear esse ritmo de aquecimento global, as mudanças climáticas decorrentes desse aquecimento global e as implicações, as consequências derivadas dessas mudanças climáticas, não só para o meio ambiente, assim como para a sociedade e também inúmeras espécies de plantas e animais que habitam o nosso planeta. Então, o intuito desse encontro é falar mais especificamente das medidas que podem ser implementadas e que, no meu entendimento, devem ser implantadas para poder frear esse ritmo do aquecimento global ou, quem sabe, até mesmo paralisar esse ritmo de aquecimento global e, se possível, reverter esse ritmo de aquecimento global. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem representando, o aquecimento do nosso planeta. Repare, que numa imagem dentro de uma perspectiva logicamente fantasiosa, a Terra estaria aqui sendo incinerada pelo seu aquecimento. Claro que isso só seria possível na medida em que nós nos aproximássemos muito do Sol e o Sol acabasse engolindo o nosso planeta. Então, é mais uma imagem que tem por objetivo, de certa forma, abrir os olhos, promover uma conscientização da sociedade sobre essa questão do aquecimento global e aquilo que nós devemos adotar para, no mínimo, deter esse aquecimento global. Então, aqui no segundo slide, nós temos o balanço energético da Terra, para que vocês entendam como
a energia solar, a radiação solar, ela chega no nosso planeta e como, né, parte dessa radiação é absorvida e parte é refletida de volta para o espaço. Então vamos aqui, ó. 51% da radiação solar é absorvida pela superfície do nosso planeta, ou seja, mais ou menos a metade. Claro que são dados que provém de estudos científicos, mas que o percentual pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo, é claro, do estudo científico realizado. Aqui nós temos 3% dessa radiação é absorvida pelas nuvens. E essas nuvens refletem de volta para o espaço 20% dessa radiação solar. 16% dessa radiação é absorvida pela atmosfera, 4% dessa radiação é refletida pela superfície do planeta de volta para a atmosfera e, consequentemente, para o espaço, e 6% dessa radiação é refletida de volta para o espaço pela atmosfera. Então, aqui nós temos o balanço energético, para que vocês tenham uma compreensão, inclusive dentro do contexto daquelas medidas que poderão ser adotadas e, no meu entendimento, devem ser adotadas, para que, no mínimo, se possa deter, conter o aquecimento global. Então, aqui nós temos, pulou aqui uma imagem, uma comparação, para que vocês tenham uma ideia. Uma área sem cobertura vegetal, ela se aquece muito mais, ou seja, a radiação solar que atinge a superfície do planeta, ela será convertida em radiação infravermelha, calor. E essa superfície aquecida irá enviar para a atmosfera essa radiação infravermelha, aquecendo o ar atmosférico. Eu não sei se vocês têm noção, mas nas regiões desérticas ou áridas do planeta, dependendo até da sua localização geográfica, durante o dia faz muito calor. Temperaturas extremas, dependendo se o deserto se encontra numa faixa tropical ou próxima dos trópicos, essa temperatura no verão, a sombra inclusive, pode chegar perto ou até mesmo ultrapassar os 60 graus centígrados. Agora, uma área coberta por uma floresta, aqui nós temos uma imagem da floresta amazônica, o que acontece com a radiação? Essa radiação solar, ela será absorvida pelas folhas das plantas e, através do processo da fotossíntese, essa energia solar será convertida em energia química. Então aqui nós teremos, por exemplo, inclusive, através desse processo também, as florestas desempenhando um papel importante na absorção do CO2 contido na atmosfera. As florestas, na verdade, funcionam como filtros da atmosfera, porque elas retêm CO2, deixando o ar com menor concentração de CO2, que é um dos gases do efeito estufa. Então, quando você retira uma cobertura florestal, na medida em que o desmatamento avança, você estará contribuindo direta e indiretamente para a elevação da temperatura do ar atmosférico, não só na área que está sendo desmatada, assim como nas áreas próximas, até mesmo porque um desmatamento em larga escala, ele acaba afetando o clima em meso e macro escala. Então, na verdade, o comprometimento do clima não é só restrito àquela área desmatada.
Nas áreas desmatadas, a temperatura do ar é mais elevada porque a radiação solar passa a atingir diretamente a superfície, aquecendo-a, e esta, através da irradiação de calor, liberando a radiação infravermelha para a atmosfera, elevando assim ainda mais a temperatura do ar atmosférico, não só na baixa camada da troposfera, assim como na camada intermediária e na alta camada da troposfera. Então, aqui nós temos também, para efeito comparativo, né, as grandes cidades geram ilhas de calor. Por que isso? Ora, porque na medida em que as cidades crescem, há de se destacar o aumento da superfície impermeabilizada com asfalto, com concreto, cimento, materiais que têm uma grande capacidade de absorver a radiação solar, convertê-la em calor e ainda armazenar esse calor. Então, a temperatura do ar atmosférico nas áreas mais edificadas das grandes e médias cidades é mais elevada do que a temperatura do ar atmosférico nas áreas rurais, ou seja, naquelas áreas mais afastadas do centro edificado do núcleo urbano. Então, aqui você tem as áreas verdes reduzem o aquecimento do ar, pelo processo que eu expliquei anteriormente, uma vez que as folhas das plantas absorvem essa radiação solar, convertendo-a em energia química, ou seja, a energia solar acaba sendo convertida em energia química. Então, quem vive numa cidade já deve ter percebido que sempre que você está numa área com muita arborização, muitas árvores, ou perto de uma mata, mesmo que seja pequena, o clima ele é muito mais agradável. O ar tem um padrão de umidade maior e a temperatura é bem mais amena, bem mais branda. Então, razão pela qual a formação das ilhas de calor, elas direta e indiretamente também acabam contribuindo, de certa forma, para a alteração dos padrões médios da temperatura atmosférica global. Aqui nós temos também um outro aspecto interessante. Ruas arborizadas possuem temperaturas mais amenas. Por que isso? Por dois aspectos. Primeiro, que as folhas das árvores irão absorver a energia solar, convertendo ela em energia química através do processo da fotossíntese. Então, o outro aspecto é o sombreamento. Se você tem aqui o asfalto, nesse caso aqui é uma rua asfaltada, você tem o calçamento, calçadas com cimento, que são materiais que possuem grande capacidade de absorver a energia solar, radiação solar e convertê-la em calor. Na medida em que há o sombreamento dessa superfície, logicamente que esse aquecimento diminui bastante. Todas as pessoas que já andaram numa rua arborizada já perceberam que a temperatura do ar atmosférico é bem mais baixa, bem mais amena. Razão até pela qual uma das receitas ou uma das medidas que devem ser adotadas para reduzir o calor nas cidades é justamente a arborização das ruas, criação de praças, parques, jardins arborizados, como forma de amenizar os efeitos de uma ilha de calor que são sentidos nas grandes cidades do planeta. Então aqui você tem, comparativamente, uma rua sem uma única árvore sequer. Então o que acontece? Olha a cor do asfalto. O asfalto ele possui uma cor escura. Quanto mais escura for a cor de uma superfície, maior será a capacidade dessa superfície em absorver a radiação solar e convertê-la em calor. Sendo assim, sem o sombreamento, essa rua aqui, ela torna-se muito quente, principalmente,
dependendo, claro, da sua localização geográfica, numa região, por exemplo, intertropical, a baixa altitude, uma rua sem arborização numa cidade, né, apresentaria no verão temperaturas extremas muito elevadas naqueles dias ensolarados, justamente por falta de uma cobertura de árvores que possa amenizar ou reduzir o aquecimento da superfície. Aqui nós também temos, né, um outro aspecto, uma casa aqui, uma edificação toda branca e uma edificação com paredes externas pintadas de preto. Ora, o branco, ele reflete cerca de 90% da energia solar que recebe, ou seja, quase toda a energia ou luz que o branco recebe, ele reflete. O albedo do branco reflete, albedo é aquela capacidade de um material refletir a luz solar. Então, quanto mais clara a cor, maior será a capacidade da superfície em promover a reflexão da luz solar, ou seja, refletir a luz solar. Então, como o branco ele reflete quase toda a luz solar que recebe, uma parede branca será muito menos aquecida do que qualquer parede escura. Então, nessa edificação, quando que apresenta as paredes pintadas de preto, imagina isso durante o dia, principalmente nos meses de verão. A temperatura dessa superfície vai subir substancialmente. Isso acaba também se revertendo para a temperatura no interior da moradia. Porque se a superfície ela fica mais quente, ora, esse calor também é irradiado pela parede para dentro do ambiente. Então, o ambiente interno, ele acaba também registrando temperaturas mais elevadas. Razão pela qual uma das medidas que são recomendadas, não só para as grandes cidades, mas para qualquer moradia, é que tenham paredes externas pintadas de branco como forma de reduzir o aquecimento da superfície e, consequentemente, a irradiação de calor para a atmosfera e também a irradiação de calor para o interior da residência, da moradia ou de um estabelecimento comercial, industrial ou o que seja. Aqui nós temos também, para diferenciarmos, telhados escuros absorvem a maior parte da radiação solar, pelo mesmo motivo das paredes, a questão do albedo. Aqui você tem um telhado preto. A pessoa que faz isso, ela desconhece completamente essa questão do albedo e da capacidade da cor em absorver ou refletir a luz solar. Então, isso aqui é bom para você ter lá numa região de alta latitude, para que no transcurso da primavera, verão, a temperatura interna da moradia, ela fique mais elevada. Agora, imagina você ter uma casa, um estabelecimento comercial, um estabelecimento industrial, que seja, com telhados pretos. Cara, o aquecimento será absurdo. Isso acaba não só também contribuindo para o aumento da irradiação de calor para a atmosfera, como também para a elevação da temperatura no ambiente interno da moradia. E aqui você tem o telhado verde, que vem dentro daquela concepção de que as plantas, através do processo da fotossíntese, convertem a energia solar em energia química, reduzindo dessa forma a temperatura no interior dos estabelecimentos residenciais, comerciais, industriais. Isso aqui faz parte, né, de um projeto de engenharia ecológica, arquitetura ecológica, e isso já pode ser visto, inclusive, em algumas casas, inclusive shopping center e por aí vai, aqui no território brasileiro. Claro que normalmente em áreas mais nobres. Agora, professor, como é que se faz esse telhado verde, coisa e tal? Bom, o telhado verde você vai ter que ter uma laje bem impermeabilizada, com uma certa cobertura de solo, e sobre ela você vai plantar um gramado, vai plantar plantas de jardim, pode até fazer uma horta, dependendo, né?
aqui na parte plana, você pode até fazer uma horta, caso seja a sua vontade. E sendo assim, você cria uma condição para que, naturalmente, haja um menor aquecimento da superfície superior do domicílio, e esse menor aquecimento vai deixar a temperatura do ar atmosférico no ambiente interno mais ameno. Inclusive, isso acaba também se refletindo no menor consumo de energia. Por exemplo, a necessidade de ligar aparelhos de ar-condicionado. Aqui nós temos as fontes de energia fósseis. Então, por ano são lançadas na atmosfera bilhões de toneladas de gases do efeito estufa, derivados principalmente da queima de combustíveis fósseis, como, por exemplo, dióxido de carbono, os óxidos de nitrogênio e por aí vai. E ainda tem o metano, que provém, também de matéria orgânica em decomposição, que é um gás com potencial de absorção da radiação solar, radiação infravermelha muito grande. E na medida em que aumenta a concentração de gases poluentes na atmosfera, principalmente dióxido de carbono, óxidos de nitrogênio e o metano, lembrando que o metano aí nesse caso ele provém muito mais de outras fontes, a atmosfera terrestre acaba aumentando a sua capacidade de reter a radiação infravermelha e dessa forma refleti-la de volta para a superfície, contribuindo assim para a elevação progressiva da temperatura do ar atmosférico. Tanto é assim que se defende, através de uma parte considerável dos cientistas, da comunidade científica, a substituição dessas fontes de energia de origem fóssil por fontes de energia limpas e renováveis. Aqui nesse desenho você tem os painéis solares, aqui você tem os aerogeradores, onde se produz energia eólica. Então você tem diversas fontes de energia limpas e renováveis que o homem pode hoje produzir, inclusive produzir e utilizar. Agora nós estamos desenvolvendo uma geração de carros elétricos, carros movidos a célula de combustível, estamos desenvolvendo a energia dos oceanos através da exploração da força das correntes marinhas, a força das ondas, as oscilações de marés. Nós temos também uma fonte de energia que há muito é utilizada, a hidrelétrica, que são fontes de energia que não poluem o ar atmosférico e dessa forma não contribuem para a potencialização do efeito estufa. Então, repare como eu estou trabalhando essa aula dentro de um contexto de mostrar a vocês aquilo que agride a atmosfera, aquilo que contribui para a elevação da temperatura e aquilo que nós devemos fazer para que esse processo seja contido e venha a ser revertido. Então é uma aula bem simples, bem direta, objetiva, que eu acredito que alcance até mesmo crianças do ensino fundamental 1. Aqui nós temos o desmatamento eleva a temperatura e reduz a umidade do ar. Como eu disse anteriormente, as florestas, através das suas folhas, elas absorvem energia solar, convertendo-a em energia química e deixando a temperatura do ar mais agradável e um padrão de umidade do ar mais elevado. O ar mais úmido, ele tem menor capacidade de aquecimento, então a temperatura ela fica mais amena, mais agradável. Agora, na medida em que você desmata e o clima vai se tornando mais quente, mais seco, isso também ele acaba contribuindo para as alterações da temperatura dentro de um espectro global, dentro da escala global. Então, há de se compreender que a cada ano milhões de hectares de terras são desmatadas.
Ecossistemas como florestas tropicais, florestas temperadas, florestas frias, savanas, vêm sendo destruídas pelas atividades desenvolvidas pelo homem, sobretudo no meio rural. Agora, como você também poderia combater o aquecimento global? Ora, a partir do momento que existem milhões de hectares no planeta de terras degradadas, abandonadas, que não estão sendo utilizadas para a produção agropecuária, você vai e promove o reflorestamento. Floresta é fábrica de chuva. Onde há floresta, a temperatura é mais amena. Onde há floresta, o ar é mais úmido. As florestas, elas absorvem CO2 através do processo da fotossíntese. Então, o reflorestamento em larga escala das áreas degradadas do planeta não teria um custo tão alto assim que não pudesse ser financiado, principalmente pelos países de economias emergentes e pelos países desenvolvidos. Na minha concepção, seria a melhor alternativa a baixo custo, juntamente, claro, com o desenvolvimento das fontes de energia limpas e renováveis, para se reduzir esse ritmo do aquecimento global. Então, no mundo existem projetos de reflorestamento em andamento, mas só que o desmatamento em hectares ainda supera o reflorestamento. Então, na verdade, o planeta continua perdendo cobertura florestal, e isso, direto e indiretamente, vai contribuindo para a alteração dos padrões da temperatura do ar atmosférico em nosso planeta. Uma medida que poderia ser adotada acompanhando o desenvolvimento das fontes de energia limpas e renováveis são as tecnologias de sequestro de carbono. Uma dessas técnicas de sequestro de carbono envolve justamente o reflorestamento, pela capacidade que as árvores têm em absorver o CO2 através do processo da fotossíntese. Agora, existem experimentos sendo desenvolvidos no mundo em vários aspectos. Por exemplo, lá no Reino Unido, cientistas fertilizaram um pedacinho lá do Oceano Atlântico para a proliferação das algas. E nós sabemos que as algas marinhas são responsáveis por boa parte do oxigênio que é produzido em nosso planeta. Então, não são as florestas terrestres, e sim as algas marinhas responsáveis pela maior parte do oxigênio produzido na Terra. Antigamente se dizia, inclusive, que a floresta amazônica seria o pulmão do mundo. Não, a floresta amazônica é o filtro do mundo. O pulmão do mundo, na verdade, são os oceanos que, através das algas marinhas, produzem a maior parte do oxigênio que está contido na atmosfera do nosso planeta. Então, poderia-se também, isso tem sido feito já em algumas áreas, que é a injeção do CO2 em poços de petróleo. Já se pensou também na injeção de CO2 em minas de carvão desativadas. O desenvolvimento de inúmeras tecnologias de sequestro de carbono, inclusive equipamentos que tivessem essa capacidade de filtrar o ar, capturar o dióxido de carbono. Isso tem sido testado em vários países desenvolvidos, novas tecnologias de sequestro de carbono, que inclusive podem ser adotadas também naquelas indústrias que ainda utilizam combustíveis fósseis como fonte de energia básica. Enfim, então é um mecanismo, uma medida que deve ser adotada como forma também de dar a sua contribuição para a redução ou paralisação, interrupção do aquecimento global, ou seja, da elevação da temperatura média do nosso planeta. E um outro aspecto que se deve levar em consideração também são os produtos eletroeletrônicos. A própria indústria, ela está produzindo aparelhos, equipamentos que hoje já não consomem tanta energia elétrica. Tudo que consome energia produz calor. Por isso que eu quero que vocês entendam a importância de se desenvolver tecnologias que possam
poupar o consumo de energia, que isso é bom até para o bolso do consumidor, e também, através do menor consumo de energia, esses equipamentos, esses aparelhos produzem menor quantidade de calor. Então, mas professor, isso aí contribui para o aquecimento do planeta? Se você colocar no papel a quantidade de aparelhos eletroeletrônicos, máquinas e equipamentos, né, que estão funcionando diariamente no planeta, nós temos aí bilhões de fontes, pequenas fontes geradoras de calor. Então, uma fonte dessa individualmente não seria capaz de alterar os padrões da temperatura do ar atmosférico. Agora, quando a gente fala em bilhões de máquinas, equipamentos, aparelhos eletroeletrônicos, inclusive veículos automotores, né? Carros, caminhões, utilitários, ônibus, etc. Ora, nós temos uma diversidade de fontes artificiais gerando calor que, direto ou indiretamente, também irão dar a sua contribuição para a alteração dos padrões médios da temperatura global. Nós estamos falando num aquecimento que vem progressivamente aumentando a partir da primeira Revolução Industrial, a partir de 1750, quando o homem passou a utilizar, numa escala crescente, o carvão mineral como fonte de energia. Depois veio o advento da indústria do petróleo. Então, hoje nós temos o carvão e o petróleo como as duas fontes de energia mais utilizadas no planeta até hoje. Então, nós temos aí diversas fontes gerando calor, contribuindo juntamente com outras atividades humanas para que haja uma crescente alteração dos padrões de temperatura do ar atmosférico, e a comunidade científica vem alertando sobre a aceleração desse ritmo de aquecimento da temperatura do ar no planeta e as consequências decorrentes desse aquecimento. Lembrando que aqui no canal Geogênio existem aulas sobre o aquecimento global, inclusive aulas também falando sobre as consequências do aquecimento global, inúmeras consequências como derretimento das geleiras, elevação do nível do mar, aumento da temperatura do mar, extinção de espécies, derretimento do permafrost, que é um solo congelado que existe nas regiões no entorno do Círculo Polar Ártico, E nós temos também alterações climáticas, alteração nos regimes de chuvas, alteração na direção dos ventos, isso tudo causando mudanças climáticas, potencialização dos furacões, dos fenômenos do El Niño, da Laninha, invernos mais rigorosos, verões mais abrasivos, enfim. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Mais uma vez aqui estou deixando meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo meus PDFs para que vocês possam estudar e ter uma melhor preparação para o concurso. Essa aula está sendo gravada no dia 30 de dezembro de 2022, porém amanhã, dia 31, último dia do ano, eu ainda gravarei a última aula de 2022, se o nosso Pai Maior assim desejar e permitir. Então, moçada, a única coisa que eu peço em troca é que vocês ajudem a divulgar o canal Geogênio para que ele alcance um número maior de pessoas. O meu canal não é monetizado, não tem fins lucrativos, não criei canal para ganhar dinheiro no YouTube, criei um canal para ajudar os jovens e adultos que estão se preparando para concursos. E a única coisa que eu peço é que vocês ajudem a divulgar esse trabalho para alcançar um número cada vez maior de pessoas. Ou seja, ajude a divulgar um trabalho que é 0800. Não só através das aulas que eu gravo no canal Geogênio, como através dos meus materiais que estão disponíveis na parte dos arquivos, nesses grupos que estão lá no Facebook, e todos vocês podem acessar, utilizar e tirar suas dúvidas através dos comentários. Dá um likezinho, fortaleça o canal, porque toda vez que você dá um like, você faz um comentário, o YouTube também entende que
as pessoas que estão acompanhando estão gostando, e isso faz com que a divulgação do canal acabe alcançando um grupo maior de pessoas. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?